exactly the truth. E nós, talvez tenha soado um pouco rude, mas é exatamente verdade. Vem. Now we left off on, let's just a few moments review of that now. Agora, nós vamos apenas um pouco distante, revisar isso agora. And then we left off on the power of the wine, what the oil represented spirit, I guess. E então estávamos vendo sobre o poder do vinho, que o azeite representava o Espírito. You got it all down, you'll find it on the tape if you didn't. Eu creio que vocês anotaram, vocês encontrarão na fita, se vocês não anotaram. E Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa. E com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para nascer. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos à leitura em 1 João, capítulo 5, versículo 20. João 5:20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Grande Criador, nós sabemos que o Senhor é o único que pode falar claro ao coração humano. E estamos aqui para ouvir sua voz. Se a sua voz sempre foi falada através de homens, estamos aqui também por sua graça, não por nosso merecimento e posição, mas por sua graça, estamos para falar aquilo que descansa o coração humano numa fé correta. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. A concepção do profeta sobre Deus. Eu creio que João também no seu dia dava um descanso ao povo pela forma de pregação.
ainda que sempre foi dito de várias formas, várias maneiras, sobre Pai, Filho e Espírito Santo, eles deixaram sempre transparecer o único e verdadeiro Deus, todos que pregaram. Por isso a Bíblia é um livro que, se a pessoa quer formar uma religião trinitária, ela forma e toma 3 ofícios de Deus e diz que são 3 pessoas distintas. A Bíblia é própria para isso. Só quem tem a revelação é que alcançará a luz do único verdadeiro Deus. Tem aqueles que podem formar também entre 2 pessoas, ou Deus sendo um e o Filho outro. Isto não tem segurança na mensagem. O povo precisava aprender uma coisa. Você entra nas mensagens do irmão Brana e procura um parágrafo. Jesus não é Deus. Procura um parágrafo para você ficar sabendo. Jesus não é Deus. Aí você vai encontrar ele, sempre irmão Brana, falando sobre Jesus ser Deus. Procura um parágrafo. Jesus é homem. Você vai encontrar os parágrafos que o irmão Brana explica Jesus é homem. Procura um parágrafo onde explica Jesus é Deus homem. Você vai encontrar parágrafos onde você pode saber sobre Jesus sendo Deus homem. Agora, o que falta nas pessoas é a revelação. Por isso, você toma as mensagens do irmão Brana e elas não explicam sobre um Jesus à parte do Pai, uma outra pessoa. Irmão Brana trata da palavra filho. Filho é quando Deus se encarnou. Se eu puder lançar mais um pouquinho de luz, não só vocês, mas tem pessoas por todo o Brasil que ainda ouvirão os CDs. E ao ouvir, elas terão que examinar o que a gente prega, não com o doutor Liveio, não com outro doutor, mas com o profeta Brana. É ali que tem que se examinar. As pessoas, elas começam a examinar, o doutor Lee não é nada na boca do doutor Brana quando tem revelação. O doutor Lee irmão Brana falou sobre ele, porque no seu tempo foi uma boa pessoa, naquilo que creu. Naquilo que creu. Mas ele mesmo mostra que ele esteve enredado com certas crenças. Então, quem sabe ele esteve também no tempo do irmão Brana. Mas o que ele próprio escreveu nas eras da igreja, que foi o irmão Brana que deixou para ele gramaticar, mostra totalmente diferente do que é pregado por eles, é totalmente ao contrário. Então, eu quero falar a concepção do profeta de Deus, não a concepção de quem andou com o profeta, mas a concepção do profeta, a maneira que o profeta via Deus. É isso que me interessa. Não me interessa a maneira que alguém andou com o irmão Brana, nem a maneira que eu vejo Deus. Isso nem me interessa e nem te interessa também. O que interessa é a concepção, a forma, a maneira que irmão Brana, como um profeta, fala sobre Deus. Isso é que nos interessa. Então, a gente encontra inúmeros parágrafos para poder sustentar a doutrina do profeta. Aquilo que o profeta creu, mesmo você entendendo que Pai é Espírito e Filho é carne. Como Deus é Espírito, ele não pode morrer.
Aí está, se eu posso lançar um pouquinho de luz sobre outras mensagens, como Envergonhados dele, onde Mombrana diz no parágrafo 52 que Deus fez o papel de Deus Pai, depois ele mesmo trocou de máscara e veio e fez o papel de Deus Filho. Então ele não mandou um Deus Filho ou um filho para morrer, ele mesmo fez o papel, Deus mesmo fez o papel. Ele gerou um corpo para ele poder morrer através daquele corpo, porque ele tinha que ser um salvador parente, que é o redentor parente. E ele era espírito. Então, ele tinha que vir em carne para poder nos redimir. Amém? Não tem dificuldade para crer, na verdade, nisto. Mas, da forma que eu estou falando que você não tem dificuldade, tem aqueles que discutem ainda. E mesmo provado pela Bíblia, que é um só, provado pela mensagem, que é um só, depois que o profeta morre, o povo perverte. Quem andou com o irmão Brana mesmo perverte as coisas, certo? E muitas vezes, eu morrendo, quem andou comigo pode perverter as coisas também, depois. Espero que eu dure pelo menos 100 anos, para não dar trabalho tão logo para vocês, né? Mas, note o que o irmão Brana diz. Estou tomando a própria palavra do irmão Brana, a concepção do profeta sobre Deus. Essa mensagem, nós não temos ela aqui em livro. Ela está na internet, para quem quiser examinar. O homem interno, parágrafos 50 e 51. Isso aqui é muito importante, que eu nunca ouvi o irmão Brana falar sobre Deus desse jeito. Ele diz assim: eu creio que ele disse sobre minha concepção de Deus, o que Deus é. Escute isto. Eu creio que Deus sempre tem sido para mim o Deus triuno. Aí logo a pessoa tropeça e está voltando a 3 pessoas outra vez. Deus triuno é como eu sou trino. Você também é triuno. Você é corpo, espírito e alma. Mas você é uma pessoa. E o irmão Brana diz: eu sempre criei em Deus, no Deus triuno, Cristo, a pessoa santa de Deus. É como uma régua de 36 centímetros. O primeiro 12 é Deus o Pai. Isso daqui, se fosse explicado por um teólogo, eu não aceitava. Só aceito porque foi o irmão Brana que explicou. Mas vai notando, eu não tenho a régua aqui. Ela faz de conta que isso aqui é uma régua. Uma régua de 36 centímetros. Mas vai notando, é uma régua. Não tem nada fora da régua. O primeiro 12 é Deus o Pai. O segundo 12 é o Filho. O terceiro 12, formando os 36, a régua completa é Deus o Espírito Santo. Você vê mais do que um aqui? Isso que é a concepção que o irmão Brana teve sobre Deus. Amém? Deu para entender? Não sai de um. Certo? Não sai de um. Isso é a maneira do irmão Brana tentar explicar para nós sua concepção, sua maneira de crer em Deus, como Deus é, o que Deus é. Aí ele prossegue: nenhum de nós crê em 3 diferentes. Ou diz que há um Deus Pai, escuta, e outro mais jovem, o Filho. Era a mesma coisa dizer. Ou dizem que há um Deus Pai, que é Espírito, e outro mais jovem, que é o Filho. E outro homem, Deus e Espírito Santo. Aquilo seria paganismo. É um Deus em 3 diferentes dispensações. Amém? 12, 12, 12. Quem escuta isso fala: pronto, mais essa. Agora
É porque o próprio irmão Branham diz, Deus não é como o seu dedo. E o dedo tem 3 divisões também. E aqui ele diz que Deus, a concepção dele, de Deus, é como uma régua de 36 centímetros. Certo? O irmão Branham estava errado? Não, essa é a forma, a concepção do profeta, e eu prefiro ficar com essa concepção do profeta do que Deus, Pai, o primeiro 12, o segundo 12 eu arrumar outra régua. Para o Filho, arrumar outra régua. É a mesma régua. Isso é o mesmo Deus, Pai, que é Espírito, que não pode morrer, que não pode ser visto, invisível. Agora, ele arrumou um corpo, outro 12. Um corpo. Agora ele pode ser visto. É o mesmo Deus que não podia ser visto. Senão seria 2 deuses. O mesmo Deus que não podia ser visto, que é Espírito, agora ele pode ser visto num corpo. Agora esse corpo é sobrenatural. Ele não é gerado por homem. Ele não tem a semente do homem. Então é um corpo sobrenatural. O único que tem esse corpo é Deus. Esse corpo gerado pelo Espírito Santo. Nós todos temos um corpo gerado pelo sexo. Deus não. O segundo 12 dessa régua era Deus, o Pai, agora tendo um corpo. Deus, o Pai, que não podia ser tocado, não podia ser visto, agora tem um corpo, pode ser tocado, pode ser visto. E depois ele volta ao terceiro 12, que é Espírito, que é o mesmo Deus Pai. Ele volta a Espírito, que não pode ser tocado, que não pode ser visto. Vem numa coluna de fogo. Eu estou falando em termos bíblicos também. Vem numa coluna de fogo. O Espírito Santo que Jesus falou que o Pai enviaria em meu nome, ele disse. Logo ele esclareceu que era ele mesmo. O Espírito Santo, o Pai vai enviar no meu nome. Logo ele esclarece, São João capítulo 14, ele esclarece que é ele mesmo. Porque ele voltaria ao Pai. Ele estaria na igreja. Ele e o Pai e o Espírito Santo. E são atributos. Você não tem 3 pessoas, nem 2 morando em você. Você tem atributos. Contudo, tem hora que o irmão Branham também fala em 3 pessoas. E você vai ter que entender que o irmão Branham está tendo uma concepção correta dentro daquilo que ele prega. Então, se o irmão Branham falar 3 pessoas, você já sabe que não são pessoas distintas, porque o irmão Branham nunca creu. São manifestações, atributos do mesmo Deus. Amém? Agora, é coisa de primeiro ano? Não, isso daqui é coisa já na hora de você formar para ir no arrebatamento. Nunca houve explicações anterior. Antes do Pentecoste era a Santíssima Trindade. Depois vieram os irmãos pentecostal, no século XX, na Santíssima Trindade. Aí apareceu os unicistas, que era só Jesus. E sendo só Jesus não pode ser seu próprio Pai. Tem que ser Senhor Jesus, porque aí o Pai está no Filho. O que a pessoa tem que perceber é só isso. O Pai, que é Espírito, está no Filho, formando o corpo. Por isso tem 3 atributos. Deus é perfeito também aqui em 3 atributos. Ele mesmo quis ser dessa forma, quis se completar em 3 atributos, não apenas como Deus Pai. Como Deus Pai, ele não podia ser tocado. Como Deus Pai, ele não podia ser o Salvador Redentor parente. Então, o que ele propôs em si mesmo, fez uma conferência no céu, diz o profeta, ele diz, eu vou descer.
Ele não fez uma conferência, eu vou mandar meu filho. Não, eu vou descer lá. Eu sou o parente. Eu vou ter um corpo igual ao deles. Só que um corpo sobrenatural. Aquele corpo veio por obra do Espírito Santo. É nisso que você vê, ninguém mais teve um corpo igual o dele. Presta atenção. O homem interno 51. Agora, quando Deus veio no Monte Sinai, naquela manhã, e Moisés escreveu, estava lá em cima para receber os mandamentos. Deus era uma coluna de fogo. Qualquer pessoa sabe que aquele era Deus o Pai, a coluna de fogo. Se você tomar isso daqui agora e colocar perto de Atos 9, e me parece que Atos 22 também, onde Saulo de Tarso encontrou com a coluna de fogo, e ele perguntou: quem és tu, Senhor? A coluna de fogo sobre Moisés era Deus o Pai. Agora, essa coluna de fogo, quando apareceu para Saulo no caminho de Damasco, o que a coluna de fogo então era? Não era o mesmo Deus o Pai? Se ali ele era Deus o Pai, no Velho Testamento, quando ele veio como filho, era para sangrar, para ser visto, para ser tocado. Mas agora ele voltou ao Pai. E ele voltando ao Pai, olha, ele manifestando uma coluna de fogo, outra vez para Saulo de Tarso. E quando Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Diz: eu sou Jesus. Então, se você diz que Jesus não é Deus, como esses da dualidade dizem, eles estão dizendo que a Bíblia está errada, que o irmão Brana pregou errado. Olha, eles dizem mesmo. Apoiam tanto o irmão Brana e depois falam diferente do irmão Brana. Isso daqui é que deve ser pregado. Deus era uma coluna de fogo. Qualquer pessoa sabe que aquele era Deus o Pai. Qualquer um sabe, como o anjo do pacto. E o anjo do pacto era Jesus Cristo, certo? É o que a Bíblia diz. Agora, aqui está ele num pilar de fogo. Ninguém podia tocá-lo, ele é santo. No Velho Testamento, um pilar de fogo, lá com Moisés, ele é santo. Ninguém podia chegar perto dele. Não, senhor. E quando ele veio naquela montanha, com o seu próprio dedo, escreveu aqueles mandamentos que Moisés colocaria na arca. Relâmpagos estavam brilhando, os trovões estavam rebombando, e o terremoto foi tão grande que o próprio Moisés ficou aterrorizado. Eu quero simplesmente parar aqui e dar mais uma pincelada nisto. Você vê a coluna de fogo no Velho Testamento, você sabe que era Deus o Pai. O anjo do pacto no Velho Testamento, você sabe que era Jesus Cristo. O profeta está dizendo, a Bíblia diz, é o que a Bíblia diz. Para mim, não interessa se alguém tenta explicar a Bíblia. Eu creio no que o profeta explicou a Bíblia. Você crê também no que o profeta explicou a Bíblia. As pessoas têm direito de interpretar a mensagem. Elas têm direito. Elas não pertencem à noiva. A noiva não pode interpretar, senão com a própria vida e a pregação de William Branham do jeito que ela é. Mas a interpretação da mensagem por uma pessoa que não pertence à noiva, ela não pode falar a mesma coisa que o William Branham falou. Você tem que entender isso. Os intérpretes da Bíblia, os teólogos, não falam o que a Bíblia fala. Os intérpretes da mensagem não falam o que o profeta falou. Eles mentem a respeito do irmão Branham. Agora eu sei, respeita o homem, mas isso daí está levando as pessoas a se macularem contra a própria mensagem. Tem que entender isto. Quem fala sobre filho num ser eterno é irmão Branham. Mas por que era filho? Você tem que saber se são 3 atributos, conforme Envergonhados dele 52. Bom, olha a mensagem. Se eu não estiver pregando segunda mensagem, você quebra meus CDs, põe no fogo,
pode até me quebrar também. E vem e me quebra. Agora, se eu estou pregando e está escrito na mensagem, essa mensagem vai te quebrar. É a mensagem que manda. Então, Envergonhados dele 52, o que o irmão Brana diz ali? Ele mostra que é Deus mudando de máscara. Como Deus o Pai, ele não pode morrer. Agora, como Deus o Filho, não, mas não é Deus o Filho. Você só não pode expressar Deus o Filho quando você crê que são pessoas distintas. Aí não pode expressar Deus o Filho, porque você está expressando 3 deuses. E você não pode expressar Deus o Filho se você crê só que o Pai é Deus. E que quando o Filho estava na terra, que ele não era Deus. Aí você não pode expressar Deus o Filho. Mas William Branham expressou várias vezes Deus o Pai numa coluna de fogo, Deus o Filho num homem chamado Jesus. Deus o Filho. Agora, Deus o Pai, ele não pode morrer, não pode ser tocado, não pode ser visto, não pode sangrar. O mesmo Deus pôs agora um tabernáculo nele. Ele entrou num tabernáculo. Ele pegou a máscara e se vestiu dessa máscara. Ele mesmo gerou o Filho. Foi o próprio Pai que gerou. É corpo dele. É ele quem tem que gerar. Se você é um filho de Deus, é Deus quem tem te gerado. A igreja não pode te gerar. O pastor não pode te gerar. Você só é filho de Deus porque Deus te gerou. Amém. Bom, a gente tem as coisas claras porque a mensagem é clara. Adoção, a manifestação dos filhos de Deus, que é Adoção, volume 2. Volume 3, me perdoe. A manifestação dos filhos de Deus. Parágrafo 85. Agora, o irmão Brana vai falar com respeito aos trinitarianos, dizer assim, não se pode colocar Jesus separado de Deus ele mesmo. O irmão Brana é que diz essas palavras. Não se pode colocar Jesus separado de Deus ele mesmo. Você não pode pôr Deus e um filho aqui que é Jesus. Você não pode. William Branham está dizendo que não. Como que o povo do teólogo tem coragem de colocar isso? E o teólogo também tem. Agora, vou repetir, adoção, a manifestação dos filhos de Deus, 85. Agora, vocês irmãos trinitarianos, eu não quero vos ferir. Irmão Brana é assim, parece um médico, um farmacêutico. Eu não quero vos ferir. Pega um algodãozinho, molhe no álcool. Você vai ser bom, né? Passa um alquinho, esfrega no braço, onde tem que aplicar essa injeção. Eu não quero vos ferir. Aí depois, eu não quero vos ferir. Irmão Brana nunca quis ferir. Pregar a verdade, quem tem a unção para pregar a verdade, nunca quis ferir. Mas a verdade fere de todo jeito. Ao entrar, e se você não aceita, se você tiver uma reação contra aquela verdade que lhe é aplicada, se o seu corpo tem uma reação contrária à injeção que o médico te aplicou, que o farmacêutico te aplicou, você não vai ficar bem. E tem gente que tem uma reação quando escuta a mensagem do profeta, da maneira que eles não creem, eles não veem. Trinitarianos, dualistas, unicistas. Quando eles não creem, então eles vão ter dificuldade mesmo. Mas aqui está, eu não quero vos ferir. Aí ele diz assim, mas como no nome da boa palavra de Deus, poderia você alguma vez colocar Jesus como uma pessoa separada de Deus, ele mesmo? Agora, o que vale? É a mensagem de William Branham ou de um teólogo? Que tem Jesus como um homem,
separado de Deus. Se Jesus pudesse tomar outra pessoa e a fizesse ir e morrer para redimir esta pessoa aqui, ele seria um ser injusto. Se pegasse outra pessoa para morrer no lugar dele. Por isso, ao carregar a cruz, colocaram nos ombros de Cirineu, mas não adiantou nada. Não era para Cirineu podia carregar um pouquinho a cruz e nós não receberíamos nenhum benefício daquilo. Quem tinha que carregar a cruz era Jesus, ele mesmo. Ele é que é Deus, Deus em forma de carne, porque Deus Espírito não pode morrer. A pessoa tem que entender que foi Deus em forma de carne que morreu. Ah, mas Deus não morre. Mas por certo que não morre. Deus Pai não morre, mas Deus o Filho morre. Ele está ali para morrer, porque é o corpo que nasceu, é o corpo que viveu, é o corpo que sentiu, é o corpo que chorou, é o corpo que morreu. Mas é o Filho, é Deus o Filho. Ele é Emanuel. Ele é Deus conosco. Como que Jesus não é Deus? Então, qual sangue te salvou? Não adianta explicação. Tem que ser do jeito que o profeta explicou. Escuta. Se Jesus pudesse tomar uma outra pessoa e fizesse ir e morrer para remir esta pessoa aqui, ele seria um ser injusto. Há somente uma maneira pela qual Deus poderia alguma vez fazer isto. Ele mesmo tomaria o lugar. Quer dizer, Deus mesmo tomou o lugar na morte. Deus mesmo tomou o corpo humano. Ele não pôs um filho ali. Ele tomou o corpo. Aquele filho só é filho porque foi nascido de mulher. Mas nem filho da mulher ele era. Ele nunca chamou de mãe, porque Deus não tem mãe. E era Deus. Agora o irmão Brana diz que é Deus. Nós temos aqui mensagem para isso. O povo, você sabe como que está o povo? É assim, o Evangelho segundo Allan Kardec não diz isso. Mas eu nem estou aí com o Evangelho segundo Allan Kardec. O Evangelho do fulano de tal, dos mormons, não diz assim. Mas eu não estou preocupado com o Evangelho dos mormons. Eu quero saber se a Bíblia diz assim. Se os evangelhos da Bíblia diz assim. A mensagem do doutor fulano de tal não diz assim. Eu não quero saber da mensagem do fulano de tal. Por isso, cada pastor deveria se responsabilizar em entregar ao povo, não o que ele crê, mas ler para o povo com revelação o que o William Branham pregou. Porque quando nós pregamos, não somos nós não temos nada a ver com isso daqui. Já foi pregado, estamos apenas dizendo, eu creio igual a este homem. Aleluia. E Deus se tornou carne para que ele pudesse provar as dores da morte. Deus se tornou carne, então Deus se tornou filho, Deus se tornou homem, Deus morreu. É por isso que o irmão Branham diz, Deus morreu. Agora eu sei que o doutor diz assim, tudo que é com respeito a Deus, você tem que saber que não morre, com respeito a Deus Pai. Mas quando Deus se tornou filho, ele gerou um corpo para ele. Agora ele morre, agora ele sente dor, agora ele é visto, agora ele é apalpado. Por que não? Mas esse daqui não é Deus. Branham diz que é. E a Bíblia diz que ele é Deus conosco. E não precisa nada melhor que a Bíblia. A Bíblia dizendo que Jesus é Deus conosco. E para mim, quando Jesus é Deus conosco, ele não é a segunda pessoa de Deus conosco. Ele é Deus mesmo, conosco. Só que Deus conosco tem que ser homem. Deus conosco não pode nem ser um anjo celestial. Tem que ser um homem.
Deus se fez carne, Deus se fez homem. Aleluia. Agora alguém diz, o povo dá mais valor à mensagem de quem andou com o irmão Branham, é por isso que eles vão perecer. Eles vão perecer, porque quem andou com o irmão Branham, se tivesse essa doutrina correta, mas eles estão até esperando a ressurreição do irmão Branham para alguma coisa que eles não viram ainda acontecer, vai acontecer para eles. Porque eles não viram, mas está tudo na mensagem e aconteceu nas barbas dos americanos. E eles não viram. Deus se tornou carne para que ele pudesse provar das dores da morte. Quando Deus se tornou carne, mas não é Deus. Deus se tornou carne. Agora Deus numa carne ele pode morrer. Deus não morre quando ele é espírito. Mas se ele está numa carne, a carne dele pode morrer. É Deus numa carne. Você não pode separar a carne do Pai, o Filho do Pai. Como separar o Filho do Pai, sendo que o Filho é o visível do Pai invisível? O Filho é a imagem do Deus invisível. Isso é Bíblia. Como você vai separar? Não, mas o Filho, ele não é eterno. Não é eterno como carne. Ele não é eterno. Mas ele é Deus ao mesmo tempo. É Deus morrendo, é Deus dando a vida. Então você tem que separar o que é mortal, a linhagem do mortal, dizer, bom, filho nasce e morre. Este foi Deus vindo como filho do homem na terra. Nasceu e morreu. Mas aquele filho do homem era diferente de Moisés, era diferente de Elias, era diferente de todos os profetas. Irmão Branham diz, todos os profetas foram parte da palavra, mas aquele ali não era parte da palavra, ele era a plenitude da palavra. Então ele era Deus, porque Deus é a palavra. Não precisa muita explicação, precisa de fé para crer. Irmão Branham, ele mesmo diz de 1 Timóteo 3,16, ele diz, Deus é um mistério. É um, mas é verdade. É um só, mas é verdade. Aleluia. E Deus se tornou carne para que ele pudesse provar das dores da morte, para tirar o aguilhão, a morte de nós, para que pudéssemos ser redimidos por si próprio. Não foi um outro filho que nos redimiu. Deus, como filho, nos redimiu. Quer dizer, Deus em carne nos redimiu. É a carne para verter sangue. E a carne que verteu sangue era a carne do próprio Deus. Era o corpo de Deus, criado, a célula sanguínea daquele corpo de Jesus Cristo foi criado por Deus. Como pode querer fazer uma separação? Só olhar como o filho nasce e morre. Só olhar isso como o filho não é eterno. Mas se é Deus que está ali, é Deus te dando uma oportunidade de você vê-lo, de você tocá-lo. Amém. É por isto que ele será tão adorado. Jesus era um homem. Claro que ele era. A explicação do irmão Branham, dá para você pegar e dizer, mas graças a Deus por um profeta. Irmão Branham, vem aqui, eu vou terminar de ler. Jesus era um homem, claro que ele era. Mas se você pegar a mensagem de um doutor, ele vai falar, Jesus era homem, ele não é Deus. Irmão Branham não faz assim. Irmão Branham vai mostrar para você a parte do homem. Jesus era um homem, claro que ele era. Ele era um homem, nascido da Virgem Maria. Pelo Espírito que estava nele, era Deus sem medida. Nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Como você vai dizer, é só um homem. Nele habita, a Bíblia diz, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo que é Deus. Aí ele diz aqui, ó, ele era Jeová Jiré. Ele era Jeová Rafa. Ele era Jeová Manassés. Ele era Jeová. Bom, então, quem era Jeová? Jesus era tudo isso. Ele era Jeová, nosso escudo, nosso broquel,
nosso curador. Ele era o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele foi o primeiro e o último. Ele era o que é, o que há de vir, a raiz, rebentos de Davi, a estrela da manhã. Por quê? Ele foi tudo em todos. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quando você despreza o Filho, por apenas ser filho, você está desprezando o corpo onde a plenitude da divindade está. É a mesma coisa, vamos dizer assim, de seres humanos nascidos de novo, redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, e nasceu de novo até da mensagem. Quando alguém despreza esta pessoa, tendo Deus lá dentro, a plenitude das eras, da revelação, dos trovões, do novo nome, dos selos. Estava tudo em William Branham, agora está tudo na noiva. Quem despreza, eles não conhecem a palavra. Por isso a Bíblia diz: quem despreza o dia das coisas pequenas, verá o prumo na mão de Zorobabel. Agora você não vai ver mais o prumo na mão de Zorobabel. Agora você viu o prumo na mão de Brana. Agora você vê o prumo na minha mão. Para dizer que você não foi prumado certo na deidade que você crê. Ah, mas você é um ignorante. Não importa, Pedro também era pior do que eu. Eles nunca ensinaram diferente. Aleluia. Eu quero separar uma mensagem aqui para amanhã. Eu vim aqui com 2, 3 títulos para pregar para vocês. Mas a concepção do profeta, deixa eu ver se eu consigo, aqui agora, em Abraão restaurado 140. Já li isso para vocês, mas presta atenção para vocês verem esse tipo de fé que as pessoas têm, de crer em Deus Pai, e no Filho separado, o Filho sendo diferente. O Filho não é Deus, o Filho não é divino. Então, vamos ler aqui, Abraão 140, Abraão restaurado, 140. Alguém me disse há não muito tempo atrás, isso era uma mulher. Agora, o que muda hoje é que é um homem que fala. Lá era uma mulher da ciência cristã, hoje é um homem que andou com o irmão Brana, da mensagem. O que muda é isso. E que esse homem não é eu. Certo? Para falar o que o irmão Brana vai falar aqui. Alguém me disse, há não muito tempo atrás, ela disse, uma mulher que pertencia a outra igreja denominacional, ela disse: irmão Brana, eu acho que há somente uma coisa errada no seu ministério, que possa encontrar. Ainda bem, né? Uma mulher achando que tinha uma coisa errada no ministério do profeta. Porventura não tem homem também dizendo que tem coisa errada? Mesmo apoiando o irmão Brana, porque se eles não apoiar, eles não contaminam o povo da mensagem. O único povo que crê na deidade é o povo da mensagem. E eles têm que entrar dentro da mensagem para poder contaminar, como aquela mulher dizia para o irmão Brana. Há somente uma coisa errada no seu ministério que possa encontrar. O irmão Brana disse: e o quê? Ela disse: você enaltece muito a Jesus. Eu disse: eu o quê? Ela disse: você enaltece muito, você o faz divino. Eu não sei, tem explicação? Vocês têm explicação? Ah, vocês vão encontrar uma explicação? Vocês creem em 2, depois nessa hora vocês vão ter uma explicação? Aí ela disse: você enaltece muito a Jesus, você o faz divino. Irmão Brana disse: ele é divino. O que o irmão Brana está dizendo? Jesus é Deus, ele é divino. Ela disse: ele era um profeta. Irmão Brana disse: ele era mais do que um profeta, ele era o Deus dos profetas. Isso é correto. 141, eu vou ler até o 147. Abraão restaurado. Ela disse: vocês sabem a respeito de que religião eu estou falando.
eu não quero ferir seu sentimento outra vez. Era uma mulher da ciência cristã. Ele diz aqui, veja, porque muitos deles vêm à reunião, ficam curados, tudo bem, eles vêm na reunião, ficam curados, mas eles lá não convertem. Eles podem vir à reunião, eles podem ser curados. Quem sabe os que vinham à reunião e eram curados, cria no que o irmão Branham pregava. Quem sabe, eu não sei. Mas muitas vezes as pessoas vêm na reunião, ficam curadas, recebem luz da mensagem, mas não crê na mensagem daquele jeito. Nós temos muita gente, muitos pastores do Brasil, que recebeu luz do que nós pregamos desde o ano 2000, que eles tinham tudo encoberto e nós pregamos. Eles receberam luz, mas eles não crêem como nós. Eles dizem que prega a terceira etapa, mas eles mentem a respeito da terceira etapa. Não pregam a terceira etapa. A terceira etapa é como o irmão Branham pregou. É como a noiva come o livrinho aberto, revelado. E se o livrinho não está aberto, então você não pode comer. E se o livrinho não está aberto, o cordeiro não saiu do trono. Mas se o livrinho está aberto, o cordeiro saiu do trono. Porque antes do cordeiro sair do trono, ninguém podia nem olhar para o livro. Capítulo 5 de Apocalipse. Mas quando o cordeiro saiu do trono e desceu com o livro aberto, não o livro fechado mais, agora é Deus, outra vez, é Deus vindo para você vê-lo. 7 eras da igreja. Vamos voltar aqui, gostei. Velho Testamento, vocês não conseguiam me ver. Eu sou espírito, eu sou o Criador. Mas agora, olha uma luz. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E o seu nome, ali você vai ver, será Emanuel. O que quer dizer isso? Deus conosco. Durante o Velho Testamento não podia ver Deus. Você diz, mas Moisés viu. O irmão Branham fala disso também. Moisés viu as costas do homem. Eles viram luz, eles viram fogo, eles viram coluna de fogo. Mas eles não viram ele. Agora, ele vem e é Deus conosco. Agora já pode ser visto. Aquele livro que não podia ser tocado, ser visto do Velho Testamento, porque a graça é que ia revelar. Agora foi visto, estava encarnado em Jesus Cristo. Quem me vê a mim, vê o Pai que vocês nunca viram. Agora vem o Novo Testamento, o tempo do Espírito Santo, outra vez. E Deus não podia ser visto porque o livro, o Novo Testamento, o irmão Branham diz que fala do Novo Testamento. O livro é o Novo Testamento, que não podia ser visto. Você não pode ver selos, não pode ver trovões, não pode ver novo nome, não pode ver 7 eras da igreja com revelação. Mas agora, Deus desceu do céu outra vez. A misericórdia de Deus estendida aos gentios. Lá atrás foi a misericórdia de Deus estendida aos judeus. Jesus, agora a misericórdia de Deus estendida às 7 eras da igreja, ao povo gentil. Deus desceu em carne outra vez, para que ele pudesse ser visto, tocado. Quando o irmão Branham dizia, ele está aqui. O irmão Branham era um homem. E no irmão Branham também é como o irmão Branham ensina de Jesus Cristo. Ali havia 2, Jesus e o Pai. Jesus falava e o Pai falava. Uma hora era o Pai falando, outra hora era o Filho falando, mas usava aquela boca. Agora vem irmão Branham e Cristo. Você vê 2, mas o que irmão Branham fala, Cristo fala. O que Cristo fala, irmão Branham fala. Agora você vê a igreja, a noiva, 3. Vocês estão me acompanhando? Mas o que é? Agora 3 na igreja? 3 agora. Mas qual 3 na igreja?
A noiva, o Espírito e o profeta. Não é isso que o irmão Branham ensina? A noiva fala o que o profeta falou. O profeta fala o que o Espírito falou. Então você agora tem que saber, essa voz está vindo a você. Você é um corpo que fala a voz do Espírito e a voz do profeta. Tudo sai no corpo desta igreja esposa de Cristo nesse dia final. Como é bom. Amém. Mas o meu tempo aqui agora está esgotando. Deixa eu ler. Eu gostei muito disso porque o que o irmão Branham fala concernente você crer que Jesus não é Deus é pesado. Aquela mulher diz, não, ele era apenas um profeta. Eu disse, ele era mais do que profeta, ele era Deus dos profetas. Isso é correto. Ela disse, você sabe a respeito de que religião? E o irmão Branham diz, agora, eu estou falando, era uma mulher da ciência cristã, veja. Ela disse, bem, ele era um bom homem, eu creio que ele era um profeta, diz a mulher da ciência cristã. Irmão Branham disse, ele era Deus ou o maior enganador que o mundo já teve. Ele era Deus ele mesmo. O que o irmão Branham está dizendo? Jesus Cristo, Jesus era Deus, o que o doutor diz que Jesus não é Deus. O teólogo diz que Jesus não é Deus. Branham diz, ele era Deus ou o maior enganador que o mundo já teve. Então o que essas pessoas estão dizendo com respeito a Jesus? Que Jesus foi um enganador. Mas o irmão Branham diz, ele era Deus. Ele era Deus, ele mesmo. Era Deus em carne. Simplesmente, se você tem que ver isso, era Deus em carne, a carne morre. Era Deus em carne, mas outra carne não podia morrer para me salvar. Os melhores homens do dia não podiam morrer para me salvar. Tinha que ser Deus, tornar parente meu. Por isso Deus se tornou filho. Deus se fez filho. Deus se encarnou, se materializou. Deus foi visto, Deus foi tocado. Aquela mulher diz assim para o irmão Branham, eu te provarei na sua própria Bíblia. Tem mulher petulante. E a mulher é tipo da igreja. Tem mulher petulante, ela fala com o profeta. Eu fico bobo de umas coisas dessas. Ela fala com o profeta, eu te provarei na sua própria Bíblia. Você diz que você era um fundamentalista, ela falou para o irmão Branham. Aí o irmão Branham diz, ela diz assim, eu te provarei isso através da sua própria Bíblia, que ele não era nada a não ser um homem. Aí o irmão Branham disse, então prove. O irmão Branham gostava de ouvir. O irmão Branham aqui, não precisa nem provar, porque eu não vou escutar. Não, prove. Uma mulher, não é nem homem, uma mulher, uma igreja hoje, querendo provar que Jesus não é Deus. Uma igreja teóloga. Aí o irmão Branham disse para ela, prove. 145, Abraão restaurado. E ela disse, São João capítulo 11. Quando Jesus desceu até a sepultura de Lázaro, a Bíblia diz que ele chorou. Aquilo prova que ele era um ser humano como você é. Oh, que mulher petulante. Mas eu gostei do irmão Branham. O irmão Branham disse, é esta a tua escritura, a sua escritura? Ela disse sim. Escuta, 146. Eu disse, irmã, isto é mais fraco do que o caldo feito da sombra de uma galinha que morreu de fome. Essa doutrina de que Jesus não é divino, que Jesus não é Deus, essa doutrina é mais fraca do que o caldo feito da sombra de uma galinha que morreu de fome. Isso é assim, diz o profeta. Não é o Osmar que está falando, não. Eu estou lendo, eu comi o livrinho. E eu comi foi a mensagem de William Branham. Não foi de um teólogo. Vocês podem comer a mensagem de teólogo, mas eu comi a mensagem, o livrinho. O livrinho é Deus em carne. É Deus revelado. É Deus manifestado. É Deus como filho do homem outra vez na terra, em William Branham. Agora o irmão Branham diz assim, eu disse, isto nunca sustentaria. Como é que vai sustentar?
é mais fraco do que um caldo feito da sombra de uma galinha que morreu de fome. Você gosta de caldo de galinha, não gosta? Mas pelo menos é caldo de galinha. Irmão Branham está falando que essa doutrina de que Jesus não é Deus, ela é mais fraca do que o caldo de uma sombra de uma galinha que morreu de fome. Ela diz, o que você quer dizer com isso? Ela nem entendeu. Irmão Branham falou, ela nem entendeu. Irmão Branham fala em deidade, teólogos não entendem. Você tem que ser humilde, Deus nunca veio a teólogos. Quando ele veio a Saulo de Tarso, ele teve que meter a cara dele no chão para conversar com você. Saulo, você tem que cair primeiro de onde você está, do seu pedestal. Os indivíduos hoje, eles têm sabedoria, tanto na mensagem, fora da mensagem, tem sabedoria, mas não tem revelação. Precisa de revelação. O povo nos dias de Jesus tinha sabedoria, mas Pedro tinha revelação. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Tu és o morfe de Deus. Tu és aquele que vai morrer para nos salvar. Que o Deus Espírito, com a máscara de Espírito, não pode morrer, mas tu és o Filho agora, que pode morrer. Porque o Pai não pode, o Pai é Espírito, mas o Filho pode morrer. E era Deus se tornando carne para morrer. 147, eu disse, ele chorou como um homem, isso é correto, indo para a sepultura, mas quando ele ajuntou seus pequenos ombros inclinados e disse, Lázaro, sai para fora. E o homem que estava morto por 4 dias ficou de pé e viveu novamente. Para aquilo se necessitava mais do que um homem. Sim, Senhor, aquilo era Deus. Então, essas explicações que o povo precisa de teólogos para explicar, aceite a explicação de William Branham, que é muito melhor. Vocês vão se perder por andar atrás de teologia. Vocês vão se perder dentro da mensagem e perdidos dentro da mensagem, por não poder ver Deus nesta deidade, Deus em carne, Deus Espírito. Vou encerrando agora. Isto é o que ele era. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Deus. Quem foi que falou? Foi Jesus? Foi Jesus que falou para Marta? Eu sou a ressurreição. Eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Agora, não é a questão daqueles que têm essa doutrina que Deus criou Jesus, o Filho, e depois o Filho criou as outras coisas. Isso é errado, irmão Branham diz. É errado. Essa doutrina é errada. E se assim diz o Senhor. E nós queremos doutrina certa. Aquele que crê em mim, embora esteja morto, viverá. Quem vive e crer em mim, nunca morrerá. Disse, crês tu nisto? Eu pergunto, crê você nisto? Crê você que Deus é um do jeito que irmão Branham prega? Ou Deus é um do jeito que os trinitários pregam? Os trinitários também não pregam 3. Deus é um, irmão. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus é um, irmão. Agora vem os dualistas da mensagem. Deus é um, irmãos. Deus Pai e o Filho e o Espírito Santo. Deus separado, o Filho separado do Pai. Isso está errado. O Filho é o corpo, é a manifestação do Pai. O Filho veio e disse, ele não veio manifestar a si mesmo. 56 da era de Laodiceia. O Filho não veio manifestar a si mesmo. Ele veio fazer conhecido o Pai. Amém. Crês tu isto? Ela disse, sim, Senhor, eu creio. Que era Marta, né? É isto. Algo tem que acontecer. Crê você nisto? Creio sim. Esta é a concepção do profeta sobre Deus. Que não tem um pai espírito e um filho mais jovem. Não tem. Está escrito aqui, o homem interno 50. É ler a mensagem. Agora ele diz assim, e depois vocês vão querer fazer livro meu e dizer, o Osmar disse assim. Não adianta nada o Osmar dizer, tem que ser Brana. Não adianta nada ali falar, tem que ser Brana. Não adianta nada outros teólogos vir do Canadá
e falar, pastores e falar. Tem que ser o que o irmão Brana falou, mais ninguém. É você ler e ver, isso daqui está na Bíblia e está na mensagem. O que o profeta falou, está falado. Pai, obrigado, Senhor, que cada coração possa conceber aquilo que o seu profeta cria sobre Deus. Ajuda-nos nesta hora a entender estas coisas por revelação. E somente o eleito pode ver essas coisas. Manifesta-te a nós, mas em revelação, em livro aberto. Por isso, não necessitamos de ser um doutor para falar contra aqueles que formaram em teologia. O que necessitamos é ser um Pedro revelado para poder pregar a deidade da maneira correta. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.